Então vamos lá, iniciando aqui. Ainda bem que eu tenho. Deve ser da casa. Vamos lá então, galera. Primeiro ponto nosso aí da legislação penal especial para a Penha. Vamos falar da Maria da Penha, né? Essa é a lei 11.340 de 2006. Então, beleza. Ontem à noite, mandei lá meia-noite, pouca, né? Mas chegou até na hora. Eu cheguei a casa e fui fazer algumas coisinhas e terminar de ajeitar o módulo, né? Para eu encaminhar para vocês. Então, terminei de ajeitar as questões, botar só os artigos que mais caem, né? Porque eu falei com vocês, não cai tudo. Eu até mando a legislação inteira para vocês, se vocês verem lá. Aí conseguem colocar só aquilo que cai. Peguei as questões, não peguei todas as questões que eu encontrei, mas separei, se foi 8 ou 10 aí, para a gente fazer. Né? Acabou? Vou comprar outro para escrever mais. Né? Não, tem mais matéria para escrever. Então, ó, peguei as questões que se repetiram inúmeras vezes. Tá? No entanto, a questão que mais apareceu em provas foi o artigo 5º. Tá? Eu peguei uma de cada uma das questões que foram aparecendo, mas a que mais apareceu mais vezes, eu só coloquei ela aí, eu acho que uma ou duas vezes aí nesses exercícios, foi a do artigo 5º. Tá? Principalmente porque teve alteração recente. Tá? Então vamos lá. A Lei Maria da Penha, lá no preâmbulo dela, lá, ela vem dizendo para que ela serve. Né? Ela foi criada para coibir violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Então, a Maria da Penha, ela serve para coibir a violência Essa matéria de qual? penal. Penal. Direito penal, Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que a gente vai trabalhar aí hoje, né? Serve para coibir a violência doméstica e Então não foi o brincadeira, eu continuo falando ligado com o filho, obrigada. doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Como eu falei com vocês, a IBAD não é uma banca que entra em discussão, que fica muito apelando para STF, STJ, nada disso. Então vocês podem ver que as questões são pura e simplesmente questãozinha da lei. Mas não adianta a gente ficar se apegando assim, o STJ falou, eu vi lá o professor que ele falou isso aqui no outro. Se ele não tivesse baseando na IBAD, provavelmente se for essas empresas grandes de concurso aí, gran concurso, estratégia, direção, vocês estão assistindo a aula que ele gravou para outro curso, não foi para esse. Aí ele vai estar focando lá em STJ, STF, tá bom? Então, cuidado na hora de ler. O Biden não tem questãozinha, pegadinha da Maria da Penha. Nenhuma dessas leis especiais. Só aqueles, por exemplo, tem na aula de entorpecentes e de armas, que tem as pegadinhas que aparecem porque o artigo já não vale mais, o que vale é só a decisão do STF, do STJ. Então, nesse caso, a gente tem que seguir a decisão dele. Mas, nesse caso aqui, a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226. Se você olhar lá o artigo 226 da Constituição Federal, ele vai estar dizendo que o Estado, é dever do Estado, direito da família, da comunidade, cuidar da... Aí vai falar criança, adolescente, idoso e da mulher em situação de violência. Né? Então, ele é baseado nesse artigo e nesse parágrafo foi criada a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha foi uma mulher, né, que, casada com um professor universitário, ele batia nela até um dia que ela falou, chega. Né? Ela veio a
num momento de furor dele lá, que ele disse que tinha sido um assalto, que ele foi se defender do bandido e acabou dando, sem querer, 2 tiros na coluna dorsal dela, né, e ela veio ficar aleijada. Né, se tornou deficiente física por conta disso. Aí, ela sabia que era mentira, assim como todo mundo, ela decidiu lutar contra ele na justiça, e para pedir separação, que naquela época, isso era 1970, alguma coisa, era muito difícil. Até que, enfim, ela conseguiu separar-se dele, conseguir alguns reparos em relação a bens materiais, as coisas que ele proibia ela de tudo. E em 1994, mediante lá as legislações internacionais que já vinham tratando desse assunto, ela conseguiu colocar um projeto de lei que foi aí virar lei em 2006 no Brasil. E virou a lei que, por causa dessa batalha dela, deram o nome de Lei Maria da Penha, né? Mas é a Lei 11.340 de 2006. Ok? O artigo 2º aparece algumas vezes nas questões e ele fala exatamente nesse iniciozinho aqui, né? Que essa lei é um mecanismo. A gente não é contra ao gênero feminino, não? Não. Contra a mulher. Vem escrito aí contra a mulher. A lei. A lei vem escrito. A lei vem escrito assim. É o que eu falei. A gente aqui, a IBAD não cobra a interação do STJ, STF, nada disso. A lei é escrito assim. É que eu vi que eu falava, parece que eu estava falando mesmo. O gênero feminino, sim. Mas é entendimento deles, jurisprudencial, ok? A IBAD não cobra isso. Então, esquece, vamos ler a lei, o que ela tem cobrado é a lei. Então, ela vai cobrar a lei da gente. Aí, o artigo 1º, ele vem repetindo exatamente esse preâmbulo, e o artigo 2º, ele vai dizer o seguinte, ó, toda mulher, independentemente de raça, classe, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza de direitos inerentes à pessoa humana. Então, ó, toda mulher goza de direitos inerentes à pessoa humana. Esse trechinho da lei aqui, ele traz lá uma reprodução, né, da Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana de Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que vieram copiados, colados e jogados aqui. Por quê? Porque essa lei, ela vai fazer parte não só da legislação penal especial lá do direito penal, mas ela também vai fazer parte dos direitos humanos, né? Porque isso é proteção com mulher. Então, quando ele fala lá que toda mulher, independentemente de raça, etnia, sexo, cor, religião, orientação sexual, ela goza de direitos inerentes à pessoa humana. Isso está falando em relação ao quê? Aos direitos humanos. Tá? E ele continua, sendo-lhe assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Está lá no artigo 2º. Ok? No artigo 2º. Já no artigo 5º, que assim, das provinhas da IBAD, foi o que mais apareceu. Isso aqui apareceu assim, disparado na frente do artigo. Tá? Ele ganhou de lavada dos outros de 20-0. Né? Apareceu muito. Eu estava com medo de, por ele estar dentro da legislação penal, eles perguntarem pena, a duração da pena dos crimes. Não. No artigo 24, lá nos 3, que fala sobre isso, aparece também, tem umas questões sobre isso. Ah, tá. Porque eu acho mais difícil. Mas é mais o artigo 5º, tá? Assim, foi 20 questões de artigo 5º para uma
do artigo 7º, uma do 12. Eu acho tão difícil gravar, de não sei quantos a quantos anos, de não sei o quê. É bom. Vamos dar uma olhadinha, uma setinha ali, ó. Chegando aqui no artigo 5º, ele fala que para efeitos desta lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o que essa lei prevê, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e ainda dano material ou patrimonial. Então, olha só, esse artigo 5º ele cai muito porque ele tem a definição ainda da violência. Tá? Então, o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher? Definição. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí ele diz o seguinte, que é qualquer ação ou omissão. Essa violência, né? Qualquer ação ou omissão. Ou seja, não é só agredir, é você também não fazer nada, tá? Baseada no gênero. Aí sim, né, ó. Baseada no gênero. Devido a essa alteração aqui, que se não me engano foi 2017, que não está aí, não sei porque eu tirei, bom. O STJ já decidiu que, por que está escrito a palavra gênero aqui, né, ele configura o gênero feminino. Não importa se é natural ou não, né, mas é o gênero feminino. Qualquer ação ou omissão contra a violência doméstica e familiar contra ele vai responder perante essa lei. Aí ele continua. Desde que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Tá? Então, a definição da violência contra a mulher é que qualquer ação ou omissão, ou seja, você faz ou não faz nada para que isso não aconteça, baseado no gênero que causa morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, acarreta essa violência, que vai cair na punição da Lei do 11.340, que é a Maria da Penha. Além disso, ele fala o seguinte, e cause dano moral ou patrimonial. Cause dano moral ou patrimonial. Aí lá nos artigos que falam sobre os crimes, veremos que ele fala alguns crimes lá, né, que em relação ao homem reter documentos pessoais, qualquer roupa que seja, tecido, qualquer coisa que ela use, causando nela qualquer sofrimento desse aqui, também irá responder perante a Maria da Penha, tá? E o inciso 1 desse mesmo artigo 5º, o mais cobrado aí é o terceiro, tá? O mais cobrado desses aí é o terceiro. Mas o 1 fala, no âmbito da unidade doméstica, aí ele vai explicar o que é a unidade doméstica. É aquela compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas. Tá? O inciso 1, ó, vai definir lá unidade doméstica.
Já destaquei para vocês as palavras. Unidade doméstica. Espaço de convívio permanente de pessoas. Com vínculo ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregados. Ou seja, se você está num lugar que você convive com outras pessoas, que seja uma unidade doméstica, né? Seja sua casa, seja um hotel, seja uma pousada, sei lá, qualquer coisa que seja definida pelo Código Penal como unidade doméstica, e que você use lá permanentemente para conviver com outras pessoas, qualquer pessoa que estiver naquela relação. Você está lá No escritório. Não, no escritório não entra, mas como é que fala? O pessoal vai para a faculdade, mora onde mesmo? República. Numa república. Você está lá numa república, tem lá meninos e meninas morando naquela república. É um espaço de convívio, certo? Permanente, de pessoas, com ou sem laço familiar. Normalmente você vai para lá e encontra um outro colega, uma colega, alguém que você está lá morando lá. São espaços de convívio permanente, é considerado unidade doméstica, tá? Esse inciso 1. No inciso 2, ele fala que o que é o âmbito familiar. O âmbito familiar é compreendido como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. São ou se consideram aparentados, ou seja, tem aquelas pessoas que moram juntas, né, numa família mesmo, mas nem todo mundo é parente, né? É um agregado, ele mora lá e você chama de tio, na verdade não é tio nenhum, né? Então esse cara faz parte aí do âmbito familiar, tá? E o terceiro que ele fala, qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Essa questão da coabitação, aí aparece o STJ. Nesse caso eu até coloquei, porque veio até algumas questões falando sobre isso. Porque o STJ já definiu que a coabitação, conforme daí, ela não é obrigatória, ou seja, o namorado que mora numa casa, a namorada mora na outra. Tá? Eles têm relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto, já caiu também. Não é relação sexual. Nunca tive relação sexual, então não entra aí. Não, entra sim. Relação íntima de afeto é carinho. A partir do carinho, qualquer coisa é relação íntima de afeto. Então, você está namorando, você tem carinho com a pessoa, né? Ou está interessada no dia. Vai que. Mas tem carinho. Tem que ter. Tem que ter. Não obrigação. Nem que depois de dividir as coisas. Não obrigação. Esse aí é o falou que o mais caro é o terceiro? O 3 é o que mais cai. Relação íntima de afeto. As questões da idade, vocês vão mandar não, né, Fernando? Estou para mandar. Não, das outras eu só mandei dessa questão. Não deu tempo. Cabeça que era meia-noite e pouco, mas não mandei. Hoje de manhã eu acordei cedinho, eu ia fazer umas outras paradas e hoje eu não tive tempo. Não botei a mão mais nada. E isso que você está falando do negócio independente de coabitação, né, Fernando? Isso. Tá. A relação íntima de afeto não depende de coabitação. Morar junto. Isso, tá?
coloquei ali também. A relação íntima de afeto, a íntima não é só mente sexual. Tá? Qualquer relação que partir de carinho já é relação íntima de afeto. Tá? Porque o cara pode tentar se excusar. Ah, não, eu não tinha relação sexual com ela, então isso não é Maria da Penha. Não interessa. Tem relação. Qualquer mulher. Pode ser namorado ou pode ser um parente? Não, aí pode ser parente, se for um âmbito familiar, pode ser uma unidade doméstica, qualquer caso desse aqui que se encaixe em qualquer tipo dessas violências, ele vai ter, vai ser submetido à Lei Maria da Penha. Tá? Seja no âmbito de unidade doméstica, no lugar que você mora com as pessoas, seja no âmbito familiar, você tem família. Nesse âmbito familiar, não necessariamente você precisa morar com todo mundo. Tem casos que você tem um âmbito familiar e ainda tem uma unidade doméstica. Né? Você mora na casa, todo mundo mora junto. Mas não, pode ser um tio que mora na outra casa. Mas se ele fizer alguma coisa com a mulher, vai se encaixar aqui. Eu vou lá esporadicamente, tá? Beleza, tem um laço de família. Eu não tenho laço de família, nós chamamos de tio, porque são os aparentados no meio de um laço de família. Né? Você tem lá. Então, nesse caso, a gente tem aí o uso e a aplicação da Lei Maria da Penha. Ok? Tirou foto aí? Faz isso hoje. Deixa a Milena tirar? Não, eu acho que não. Aí eu te você pode continuar. Fica na minha galeria certinho, organizado, viu? Ok por aqui? 04. Ok daqui? Só uma pergunta, você não colocou ilustrativo não, né? Não. Tá, não dá para saber, fala um pouquinho, né? Bom. Mas nós falamos os pontos mais importantes lá que caem na prova. Falta só as regrinhas em processo administrativo, eu acho. São os trechinhos que a gente vai falar dentro da lei aplicada TN lá de novo. Quando a gente voltar na lei aplicada, a gente fala sobre isso. Tá? O parágrafo único desse artigo 5º não é usado, mas ele continua dizendo: relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, né? Que é a continuação do gênero. Tá? Ou seja, não necessariamente precisa ser mulher. Né? Isso, por causa da decisão do STJ, foi incluído esse parágrafo para dizer, ó, não é só a mulher, tem a orientação sexual, ok? Que você tem um domínio. Mas não entra a questão do STJ, ele não pergunta, a não ser nesse inciso 3º. O artigo 6º, ele fala que... Não, mas então, se vier uma pergunta da prova, que é um caso de violência doméstica com transexual, travesti... Aí bate nenhuma das questões que eu vi que era hoje cobrou, né? Só mas se caso vir, a gente vai marcar que é violência doméstica. Violência doméstica. Lei Maria da Penha. Se tiver no âmbito familiar, doméstico ou de relação íntima de afeto. São as 3 condições. Tá. Ok? No 6º ele fala, né? A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violência a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, certo? Porque eu falei lá no início, quando ele usou, no artigo 2º, a expressão goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Esse artigo 6º vem para retificar essa informação. Ó, a violência doméstica contra a mulher, ele fere sim uma violação dos direitos humanos. Tá? Isso eu não vou nem anotar, porque não, esse artigo 6º não permite. Mas, olha lá, fere sim os direitos humanos. O artigo 7º foi o 2º artigo em sequência que mais caiu. Tá? O artigo 5º e 1º, o artigo 7º e 2º. Segundo, são formas de violência doméstica e familiar. Artigo 7º. Formas de violência doméstica e familiar. Aí nós temos lá a violência psicológica,
a sexual, patrimonial e moral. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Tá. Vamos lá. Física, psicológica, e terceiro, sexual, patrimonial e a moral. A violência física é aquela entendida como qualquer ofensa à integridade ou saúde corporal. Tá? Ofensa à integridade ou saúde corporal. Isso é a física, né? Contra o corpo da mulher. Integridade? Integridade pode ser um arranhão, um tapa, uma marca que ficar. Tá? Ou contra a saúde dela, que vem causar um dano de saúde dela. E a psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima. Aí vai falar de várias outras coisas. Prejudique, perturbe o desenvolvimento, degrade, cause humilhação, constrangimento, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. Ou seja, cause dano emocional, diminuição da autoestima, e no finalzinho saúde psicológica e autodeterminação. Aí todas as explicações que estão no meio aí, elas conferem uma dessas quatro, tá? Dano emocional é você falar com a mulher, ridicularizar ela, por exemplo, né? Chama ela de feia, xingar ela, etc. A diminuição da autoestima, né? Também é a mesma coisa, né? Você causar um insulto, no caso da psicológica, fazer uma chantagem, violação da sua intimidade, né? Fazer qualquer coisa que prejudique a saúde psicológica da mulher. E a autodeterminação. A autodeterminação, isso foi até incluído depois, por último, no finalzinho, que é falar para a mulher assim, pô, você lá, um esculacho de mulher, largada, você não serve para nada, né? Isso é uma questão que foi incluída por último. Tá? Essa autodeterminação, que a mulher vai se sentir que ela nem é mulher. Né? Então, doido lá fala com ela. Continuando, entendida como a violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar ou manter ou participar de relação sexual não desejada. A sexual tem a ver diretamente com ter, presenciar, e participar. De relação sexual. É necessariamente o ato sexual. Aí ele fala em todas as formas que isso pode acontecer. Com intimidação, com ameaça, coação, uso da força,
induzir ou comercializar, ou utilizar em qualquer modo a sexualidade dela, de maneira que impeça também o método contraceptivo, impedir a mulher que use um método contraceptivo também. Obrigar a casar também. Tá? Obrigar a casar, que é mais boa, né? Suborno, manipulação, aborto, prostituição, né? Então, ó, forçar a casar e obrigar proibir método contraceptivo. São formas também de violência sexual. Aí vem os quarto, violência patrimonial. É qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos, documentos, bens, valores, direitos da mulher. Tá? Então, a patrimonial tem a ver com objetos, instrumentos, conduta, Tudo aqui na mochila, tá? Objetos, instrumentos, documentos, bens, valores e direitos. E a violência moral, que é qualquer forma de calúnia, difamação e injúria. Tá? Vou dar um exemplo desse de... Calúnia. Não, sim. Patrimonial, por exemplo. Patrimonial é pegar as roupas da mulher, que são os objetos dela, ou o instrumento que ela usa em trabalho. Se ela é enfermeira, você usa lá um jaleco, trabalha com um equipamento qualquer, pegar e prender esse objeto de instrumento de trabalho seu, um documento, pegar a tua identidade e esconder para você não guardar, qualquer. Pegar o seu dinheiro, você recebeu, você trabalhou, recebeu, passa o cartão para cá, cartão é meu, isso é violência contra a mulher de maneira patrimonial. A violência moral, eu tenho a calúnia, quando define que a mulher cometeu um crime, né? Eu tenho a difamação, que é fazer um fato negativo contra a mulher, tá? É difamar, a chama de prostituta, qualquer outra coisa que difame ela. Moral não é o quê? Arrasar foto e entrega moral também? Hã? Vazar foto? Então, o vazamento de fotos, né, normalmente ele entra aqui na psicológica, que você vai causar lá um dano emocional à pessoa, entendeu? Mas você está difamando a pessoa também, não? Hã? Está difamando a pessoa também. Não, também. Tá. Dependendo do contexto, né? Vai depender do caso. Isso aqui ele é muito subjetivo para você encaixar. Pode encaixar em várias dessas formas. Geralmente ele cai por dando listinho para você definir. Normalmente ele pergunta quais são as formas de violência contra a mulher. Na questão bem direta, então, estava falando até que sobre a sexual e a psicológica, né? Ele contou uma história que dá para ser fácil para você saber qual que é. E a injúria normalmente são os xingamentos que se faz, né, contra a mulher. Tá? Calúnia é o quê, irmão? Calúnia é imputar um fato, qualquer crime para a mulher. Imputar o quê? Um fato que seja crime. Como assim? Falar que ela cometeu um crime. Matou alguém,
abortou uma criança, sequestrou, sei lá, qualquer coisa que seja crime. Fala que ela cometeu um crime, chama-se calúnia. Você pode fazer isso contra qualquer pessoa. Se você fizer contra uma mulher, isso pode gerar um dano moral, prejudique ela, e ela, aí nesse caso, entra uma forma de violência doméstica familiar contra a mulher. Tá? Você pode fazer isso contra qualquer pessoa. Você pode fazer também contra a pessoa e não gerar isso aqui. Tá? Mas já não for na mulher. Tem um caso que eu estou atuando que tem um caso de calúnia, mas não gerou Maria da Penha, porque ele não se encaixou em nenhuma situação. Ela queria que se encaixasse, que nem foi isso do jeito que foi. Eu não estou defendendo ela, mas não é caso de Maria da Penha. Eu sinto muito eu não concordar com você. Se você quiser, você colocou aquela outra equivocada, mas não dá para a gente partir desse lado que não foi. Senão vai chegar lá na frente e vai anular o processo sozinho. Porque a situação não foi, passo para outro juizado. Aí eu vou perdendo um caminho, se quiser, eu vou para outro. Não dá. Vamos lá. Infelizmente, Maria da Penha foi igual o Covid. Não. É muito difícil a mulher que sofreu uma violência assim. Tem casos que chega, e tem casos que a mulher chega e já falando assim, não, eu sou Maria da Penha. Aí eu digo, não é. É a Maria da Penha. Tipo assim, a empregada morar na casa do patrão, aí acho que se ela sofreu, Relação sexual. se não sofreu, morar. Se ela sofrer qualquer forma de abuso. Violência. Então, no caso de relação de trabalhos, se ela morar lá definitivamente, aí ele considera um daqueles anos, familiar, amplo de... Assim, aí relação doméstica. Entendeu? Porque você não tem vínculo trabalhista. Porque para ter um vínculo trabalhista tem que ter retribuição. Se você coloca ela para funcionar e escravo, ela não tem vínculo trabalhista. Aí é uma situação doméstica. Aí entra Maria da Penha. Se tiver vínculo trabalhista, normalmente consegue afastar essa relação. Não tem vínculo trabalhista. Mora lá de segunda a sexta na casa do patrão lá. Aí houve abuso, seja ele de calor, inflamação, qualquer dano psicológico, físico. Aí, se tiver relação de trabalho, normalmente consegue afastar a Maria da Penha. A não ser que seja realmente considerado dentro de um desses âmbitos ali, aí você pode puxar a Maria da Penha. Só que é muito difícil comprovar que a pessoa tem relação de trabalho e mora dentro da casa do patrão. Você comprovar que ela vive ali no âmbito de família. O pessoal chama ela de tia. Né? Se conseguir comprovar isso, chama lá. Você tem que chamar o testemunho. Vai lá e chama a testemunha. Alguém da família. Chama uma criança normalmente, ou um adolescente que é melhor. Aí fala assim, o juiz chega para ele, vamos dizer, a mulher trabalha lá na casa da Giane e foi considerado que um homem na casa dela fez um abuso qualquer contra a empregada que dormia na casa dela durante a semana. Aí, não, quero que encaixe na Maria da Penha, porque lá eles me tratavam como se fosse da família, mesmo que eu recebesse salário. Aí o juiz faz o que? Vou chamar o filho da Cristiana. Aí chama. O filho entra aqui, vem cá. Como é que você chama ela lá? Tia fulana, né? Pronto. Se chama de tia, é porque tem relação íntima. Entendeu? Agora, não, é dona fulana. Igual lá em casa são duas Marias. Tem a faxineira que chama Maria também. Aí chama Maria, aí vem as três. Quando estão as três, cara.
Aí minha filha pergunta para ela, minha filha, como é que é o nome dela? Maria da Faxina. Ai, meu Deus do céu. Ela fala assim, Maria da É do lado, não se fala. Mas ela só fala Maria da Faxina. Acho isso. Aí tem que ser na casa, verdade? Aí nesse caso, por exemplo, não tem relação íntima, não é tio, não considera como tio, nada disso, entendeu? Ela ainda chama Maria da Faxina. Minha filha não pode falar assim. Não, só a mais nova. E a mais velha é o quê? Chama só de Maria. A pequenininha que A chama. minha Maria da Faxina. Pai, não tem Maria da Faxina? Eu passei por ela hoje no céu. Pai, estava lá no supermercado, eu acompanhando um negócio de Maria da Faxina. Pegou já. Mas é Maria, para ela é Maria da Faxina. Então vamos lá, ó. Falando do artigo 7º, Você falou 3, 5 e 7 são os que mais Eu tô marcando apareceram aqui, em prova. Milena, tá? Mas eu falo pra você. Eu boto no grupo. O artigo 9, eu coloquei isso para vocês, porque ele tem assistência da mulher em situação doméstica e familiar. Ele teve acréscimo em 2019 de vários parágrafos aí, tá? Mas o artigo 9, o que mais apareceu dele, aliás, o que apareceu dele com grande frequência, foi o artigo 9, inciso 3, que fala assim, ó, parágrafo 2º, primeiro, parágrafo 2º, inciso 3. Parágrafo 2º, inciso 3. Gente, hoje eu posso passar uns minutinhos, porque daqui a pouco no início eu tive que fazer um negócio que atrasou. Vou passar uns minutinhos, tá? Vamos lá. Mas eu libero vocês antes que a gente tem. Ah, tá. É isso. Que a gente tem, né? Compromisso. Esse é hoje. Tá em casa hoje? Tô. Tá, com a menina. Tá fazendo. No parágrafo 2º do artigo 9, o artigo 9 fala assim: a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social, do SUS, do Sistema Único de Segurança Pública e das normas políticas de proteção emergencialmente nos casos. Aí ele fala o parágrafo 2º: o juiz assegurará a mulher em situação de violência para preservar a sua integridade física. Presta atenção, que olha só, o juiz que vai assegurar a mulher em caso para assegurar a violência, a integridade física e psicológica. O juiz, ó, o juiz assegurará a integridade física e psicológica. Preste atenção que é o juiz. Nas provas vieram várias vezes substituir o juiz por policial, por delegado, por conselheiro, comissário da vara da violência contra a mulher. Não é juiz. Só o juiz que pode fazer isso. E o inciso 3º, ele continua nesse parágrafo dizendo o seguinte: o que ele vai fazer? Encaminhar a assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de solução de união estável. Tá? Então, esse inciso 3º apareceu várias vezes. Tá? Não foi tanto igual o 5º, né? Perto mais ou menos do 7º, mas ele apareceu bastante. Então, o que o juiz vai fazer? Encaminhar para ajuizamento. É por isso que Maria da Penha não resolve. Porque, igual a pergunta que estava aqui, que você mandou, o negócio lá que anda na justiça, só 48 horas depois que o negócio foi feito. Isso resolve o quê? Nada. Entendeu?
adianta. Ai, meu Deus. Aqui, já aconchega a sua. O local da prova em si, não foi fazer a prova. Saiu lá no rosto. Niterói. 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 Mas não saiu o endereço, nada ainda, só a cidade, entendeu? Porque estava Rio de Janeiro, na nossa ficha de inscrição. Estava Rio de Janeiro, aí agora já mudou, está em Niterói. Mas para a região daqui, do Niterói? Não sei, No meio saiu Niterói, saiu Niterói. só que estava Rio de Janeiro antes, agora mudou para Niterói. Não deve ser. Tá bom, né? Antes da ponte que ela tirou. Melhor do que Rio, porque Rio tem uns lugares complicados, Niterói é mais fácil. Tá? Então, olha só, o juiz que assegurando a integridade física da mulher vai encaminhar para ajuizar o quê? Fica tudo junto, ajuizar a ação. Ajuização. Para ajuizar a ação de separação, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável. É a maneira que ele tem como juiz para poder assegurar a integridade física. Tá? Tem mais parágrafos do artigo 9º. Eu não vou ler, mas vocês podem ler porque foi atualização recente. Tá? Podem ler lá. O artigo 10 também, não vou ler, não é facinho, só olhar lá só para você entender, que ele fala às vezes detalhezinho, mas o 12C, ele cancelou o 12, o 12A, o 12B, virou o 12C. O 12C de 2019 Cancelou o que? Tirou do edital? Tirou da lei. Tá. Cancelou, ele vetou os artigos 12, 12A, 12B, virou só o 12C. O 12C ele fala o seguinte: verificar a existência de risco atual ou iminente à vida, integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica familiar, seus dependentes, agressor. O agressor será afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência. Então, isso aqui é quando eu tenho artigo 12C, quando é verificado o risco atual e iminente à vida. Risco à vida. E quem assegura esse afastamento é o juiz também, né, Fernando? Exato. Tem umas exceções aí que eles costumam cobrar mais da exceção, mas a regra tem que ser juiz. Tá? O que vai acontecer quando eu tenho risco à vida e à integridade da mulher? Afastamento do ofensor. Tá? Então, afastamento. No caso, seria aquele negócio de tanto, distância. Não. Nesse caso aqui, É também pode entrar. Mas é afastar ele do lar, do domicílio ou do local de convivência. Sempre tem um clima. Ainda tem direito. Por quem que vai ser feito? Em primeiro lugar, pela autoridade judicial, que é o juiz. Tá? Em caso de risco, afastamento, primeiro, pelo juiz. Em segundo lugar, ele fala assim, ó, pelo delegado de polícia, se não houver no município, comarca, ou seja, se não houver juiz. Tá? Igual São Fidélis. A gente tem aqui a comarca, tem a delegacia. Então tem que procurar quem? Os juízes. Tá? São Fidélis a gente tem a delegacia e tem a comarca, que é o fórum. Ah, tá. Aí aconteceu qualquer coisa. Foi na delegacia, você fez a ocorrência. Tem que ir direto para a mão do. Ah, mas é final de semana. Tudo bem, você tem 48 horas para comunicar ele.
Mas normalmente tem juiz de plantão. Se ele não estiver aqui, tem um funcionário aqui que vai chamar o juiz do município que está de plantão para poder decidir o que ele faz. Fica. Aí tem o juiz da comarca, que ele responde por várias comarcas, tá, que é a região judiciária. Aí normalmente tem um juiz da vaga da infância, juventude, vaga da infância, juventude, do idoso e da mulher em situação de violência. Esse juiz fica no final de semana responsável. Então, se houver na comarca, chama o juiz. Mas ele fica ali ou sobrevive? Fica sobrevive. Quem fica lá são os funcionários. Sempre, dependendo do juiz, ele vem. O juiz vem. O doutor Otávio Marconelli, ele fica ali. Delegado de polícia. E em terceiro lugar, somente, o policial. E o policial é quando não houver nem delegado de polícia, nem juiz. Por isso que eles botam policial. Aí ele vai afastar. Entendeu? Eu estou num lugar que não tem delegado, não tem juiz. Quem é que vai tomar a medida de afastamento do ofensor? A polícia. Então, uma questão vai cair. Caso o juiz não esteja no local. Não é esteja, não tenha no município comarca e nem tenha delegado. Aí é você falar comarca? A primeira questão, você tem que sempre marcar juiz. Se as outras duas opções, ele tem que estar lá escrito na pergunta, falando isso. Esse daqui é exceção. É exceção. Ok? Quem vai afastar? O juiz. Quando é que o policial, que é o caso que pode perguntar a vocês, que vai afastar? Quando não tem delegado e não tem juiz. Aí a historinha, que como é direito penal, não vai vir uma historinha. Aí vai vir contando. Melzia sofrendo abuso, são os nomes que eles usam. Tício é o homem, dentícia é a mulher, por aí vai. Tem um monte de nome que eles usam lá. A Bravanela, são só nomes assim bonitos mesmo. Então, tem alguém em situação de violência familiar, no qual vinha sofrendo agressões do seu cônjuge, né? Comparece a 8º Batalhão de Polícia Militar, um local ermo que não há delegacia nem comarca. Neste caso, a mesma deverá ser procurando o oficial do dia, afastar o ofensor. Quem será o responsável? Polícia. Aí é a polícia, porque não tem nem comarca. Ou então ele pode colocar lá, são formas de afastamento do ofensor do lado em si, o local de convivência. Aí ele bota, o juiz, assinale a alternativa correta, então quantas estão corretas? 1, 2, 3. Aí o delegado tem que explicar, se não houver, o juiz vai tomar. Policial, se não houver delegado, nem houver juiz. Um vai excluindo o outro. Aí o juiz exclui todo mundo. Tem juiz, não precisa falar com ninguém. Vou direto. O Santos dá para ir direto ao dedo. Vou direto aí. Então é assim que funciona a Lei Maria da Penha. Ok? Bora para aí? Eu nunca ouvi essa palavra comarca. Nem eu. Comarca? Gente. Comarca fora. Por que eu quero? Você estudou direito. Na frente. Comarca de São Fidel. Vocês estão muito novinhos, vocês ficam passando velha já. Eu acho que Comarca Saber de se São Fidel. Hã? Tem sido grande. por quê? Eu vou passar aqui e vou falar Do lado de lá da praça, de frente do seu local de trabalho, você sai lá na esquerda. Você nunca namorou fazendo namorado, não. Olha, parar aqui em cima, pode aqui em cima? mas ela tá ocupada. Vou ficar olhando para o mar. Chega
Não é melhor para olhar, para olhar para fora. Às vezes eu dormi. Ai, Não, foi eu que fiquei ali no fora. Mas não tem mais que tá vestido por. Passa lá então. Passa ali que eu vou. Vergonhoso, né? Vamos lá, ó. Pode falar. Artigo 16. Isso daqui melhor, né? Cara, vai ter que comprar caneta. Tem sem caneta? Tem uma aqui. Tem? Tem uma ali. Acho que é azul que agora vai. Porque as crianças pegam, cara, escolhem, as crianças Deve ser da papel. É. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionada à representação do ofendido de que trata esta lei, só será admitida renúncia à representação do juiz antes do recebimento da denúncia e ouvido do Ministério Público. O que ele está falando aqui? O tipo de ação penal que nós temos. Né? A gente vai estudar lá, o direito penal vai estar apontando ações penais. O que ele está dizendo? Que a ação da violência contra a mulher é uma ação penal pública condicionada à representação. Tá? Tem aqui a ação penal pública condicionada à representação da ofendida. Ou seja, toda violência contra a mulher, lembra que a gente falou sobre isso? Apareceu um caso lá, ligaram para a polícia, mandando ele lá, e a polícia ficou com receio de ir, por causa disso aqui, porque é uma ação que ela depende de representação da outra. Lógico que se estiver acontecendo crime, o policial ele tem que ir lá, o policial militar tem que ir lá. Foi, acontecendo um crime lá, tem que ir lá para você ver o que é. Mas quando é essa questão, como depende da representação da mulher, o cara pode ir lá, arranjar um problema, depois ele fica respondendo, o policial fica respondendo, e os dois estão lá no amor. Aí chega lá na reunião, lá com o braço, agarradinho, beijando a boca, dizendo que amam. Não, o policial é doido, apareceu lá, ainda bateu no meu marido, jogou no chão, pisou na garganta. Ele pediu protetivo, ele fica passando a cabeça fora, assim, na garganta. Assim, ó. Junto. Juntos, beijando. Junto, beijando. Tá com Mas pedido aí quando ela protetivo. sofre a violência, não quer denunciar. Denuncia, eu tenho a hora de aqui. Toda o crime de violência contra a mulher, ele é uma ação penal pública condicionada. Ela precisa de alguém para. Não, ela tem que ir lá e fazer a A denúncia. pessoa que sofreu não. Quem é ofendido. Se ela não for, não rola o crime. Ah, tá. Porque antigamente. Tem que ir lá dar parte dele, né? Mas não falar que ia mudar, que ela no vizinho podia falar, não sei o quê. Não, pode falar. Na hora. Quando chega no hospital, Isso, só pelo juiz. Isso. é obrigada a chamar o oficial. Isso. Tem gente que não quer que chama, mas aí só vai lembrar se ela é rápida. Porque tem gente que fala assim, não quero. Mas aí no hospital é obrigada a chamar. É obrigado a Pode avisar. até chamar a polícia, Isso. mas oferecer a denúncia só essa. Isso. Ah, tá. Entendi. Ó, recebi aqui uma mulher que sofreu agressão. Parece que foi violência doméstica. Avisa a polícia vem. Chega lá, vai conversar com a mulher e não quero. Se ela não quer, não continua. Tá? Ele vai até responder lá alguns casos, tem que comparecer no delegacia, mas não vai rolar processo. Se for, aí ele fala, somente será admitida renúncia. O que é renúncia? Se a mulher fez a representação. Se ela fez a representação ofendida, ela pode fazer a renúncia. A renúncia dela pode acontecer, mas tem que ser perante o juiz. Ela não pode depois, fui lá na delegacia, dei queixa, agora eu vou lá na delegacia, se o juiz não quer que constitui. Não. Agora tem que ser com o juiz. Agora tem que ser lá no juiz. Ela não tem como cancelar, né? Só no juiz. Teve um
que o marido foi lá e botou a mão nela assim, ó. Botou a mão nela. Ela pegou, puxou o braço. Aí arranhou o braço dela. Ela puxou a mão dele para ele. Provavelmente estava agarrando ela mesmo que fosse. Mas ela só arranhou o braço dela. Olha, a mulher foi lá, pintou o certo, foi na delegacia, pintou, jogou um monte de coisa em cima dele. Isso foi uns 6 meses atrás. Aí, beleza, a polícia chegou, tirou ele lá, né, falou que ele não podia dormir em casa. Ela foi para a delegacia, porque o delegado estava de plantão. Era no final de semana, o delegado imediato, como não tinha o juiz da comarca, estava longe, o delegado, não, vamos afastar. Aí o juiz, olha, juiz, não, afasta ele, não deixa ele entrar em casa, não. A mulher foi lá, passou madrugada na delegacia prestando queixa. Beleza. Dia seguinte, estou eu lá no isso foi na sexta-noite. Dia seguinte, estou eu lá no Pesca e Pague, sábado, na hora do almoço, ficou na tarde, os dois, beijando, abraçando. Ai, é muito difícil, gente. Eu olhei e falei, vocês, eu não tem jeito não. Tem que sofrer mesmo, merece um outro. Mas é que depois que aprende, deu o prêmio. É. Aí é melhor ainda. Aí quando foi, acho que abril, início de maio, quando foi abril, depois, uns meses depois, teve a audiência. Ela fez a denúncia, o Ministério Público logo representa. É rapidinho. Aí teve que ir lá, teve que ir lá, não quero ir pro juiz, tem que ir lá agora. Mas tem que ir lá falar que você apanha o que você quer. Aí foi lá, não, foi um desentendimento. Aí a mulher quebrou, aí ele falou, não, aí ele começou a reclamar na hora. Nossa, ela quebrou garrafa de vinho na minha cabeça, isso foi pra mim. Mas é aquela, lesão corporal. Eu disse, fica quietinho, não fala. Tá errado. E ela mais errada, hein? Fez denúncia. Mas por acaso aconteceu outro dia novamente, ela quiser dar cartinha de ódio, né? Aí o outro Mas processo. que ela tem tirado. Só se for outro processo depois, que é aquele destino. Aí o juiz mandou ele pagar a cesta básica, ela chorou, vai tirar dinheiro nosso da cesta básica do outro. Aí pode denunciar quando? Antes do oferecimento da denúncia. Tá? Antes da denúncia, ele ouvido o MP. Tá? Então, pode renunciar? Pode, porque é um crime de ação condicionada. Se fosse ação incondicionada, a gente vai ver depois, você não pode renunciar. Nesse caso, denuncia, mas é perante o juiz, e antes da denúncia. E o Ministério Público tem que aceitar a denúncia. Antes da denúncia, como assim? Mas a denúncia não já foi feita? Não, ela fez a representação. A representação você tem uma audiência de conciliação para saber se. Tá. Então nesse caso não virou ação penal ainda. Não virou ainda. A denúncia só vai ser. Antes de virar ação, mas como é um crime de ação penal condicionada, depende da mulher representar. Ela representa, aí o delegado avisa ao juiz, ó, ocorreu isso. Aí abre-se um inquérito policial. No final desse inquérito, tem uma audiência de conciliação para ele poder ir lá explicar o que aconteceu. Mas a denúncia só vai valer depois que ela começar com o juiz? Só depois de conversar com o juiz. E o Ministério Público tem que estar junto. O Ministério Público tem que aceitar também. Se ele achar, não, está havendo aqui coação contra ela, eu não vou aceitar porque ela só está fazendo isso porque ele está ameaçando ela de alguma forma. Entendeu? Aí o Ministério Público pode seguir o processo. Mesmo que ela não queira, o Ministério vai seguir. Pode acontecer outras coisas. Você tem acordo de não persecução penal. Normalmente, quando tem que o Ministério Público não aceita renunciar. A não ser que está igual os dois, ela lá se beijando, se abraçando. Mas quando chega assim, fica um lá, outro cá, meio escabeado no outro, o Ministério Público não aceita a renúncia. Aí ele manda seguir com a ação penal. Quando começa a ação penal, ele chama para fazer um acordo de não persecução penal. Tá? Para quê? Porque o cara vai ficar com o nome sujo. Entendeu? Não é que ele vai ser
considerado culpado, não tem nem para rolar o processo, mas vai ficar lá, ele já fez a coisa, não fez execução penal. Da próxima vez tem que pensar bem o que vai fazer. Entendeu? Então, dependendo do caso, o juiz não aceita. Ok? Vamos lá. Tá ultrapassando o tempo, não vai dar tempo de eu falar, né? Não. Vocês são 8 horas? 8 horas. Vou só falar do artigo 23 e o 24 aqui. A gente termina e não vou fazer as questões. Vocês fazem as questões? Vocês chegaram a fazer as questões? Não, né? Eu só olhei, depois dá para fazer. Fazem as questões e no próximo encontro a gente dá uma corrigida. Se tiver uma dúvida, me manda, tá? Tem gabarito já? Tem, gabarito. Mas aí você nem vai falar sobre as penalidades. Fala agora. Tá. Porque hoje eu cheguei e demorei um pouquinho a entrar. Uns 15, 20 minutinhos. Então me atrasou, porque senão eu poderia passar como a gente fazia. Vamos lá. Poderá o juiz, quando necessário, nas medidas protetivas, encaminhar para o programa oficial de proteção, reconduzir para o domicílio e afastar o agressor, afastamento da ofendida do lar, separação de corpos, obrigar a matrícula dos dependentes da mulher em um local uma escola mais próxima da onde ela tivesse sido remanejada. São algumas medidas de proteção que a gente pode fazer. O artigo 24, ele fala sobre a proteção patrimonial, que é aquela questão da violência do patrimônio. Quando ocorrer violência patrimonial, o juiz pode proteger a mulher de que maneira? Restituição dos bens que o agressor tenha retirado dela. Então, falar, ela tinha um carro, ele fala, retirou o carro dela. Proibição temporária de celebração de atos de compra, venda, locação, propriedade do bem comum. Então, os dois têm uma casa, moram juntos. Ainda que a casa seja só em nome dele, mas eles conviviam lá e tem esse cara de relação, o juiz pode mandar um comunicado para o cartório, dizendo assim, ó, não pode vender o imóvel X. Chega qualquer objeto de compra, de aluguel, esse negócio, tem que vir a mim e perguntar para ele se eu vou deixar fazer ou não. Então, isso é imediato. O juiz manda comunicar, no dia seguinte já está lá no cartório avisando, ó, o coisa da matrícula tal, do endereço tal, não pode receber compra, venda, nada disso, doação, nada disso. Porque tem um cara que vai na mulher, quer se separar, ele chega lá, só está no meu nome, aproveitar para vender, mas tem que separar e depois aquela desgraçada aí nisso tudo. Aí arranja um cara para vender de qualquer maneira, ou faz uma jogada, né, para fixar o nome dele, então o juiz já manda bloquear. Terceiro, suspensão das procurações, que às vezes a mulher deu uma procuração, né, para agir para mim na presidente do Banco do Brasil, o INSS, sei lá quem, aí o juiz já cancela todas as procurações. Não pode. Sai aviso para o cartório, e o cartório avisa aos órgãos a quem estava vinculado à procuração que aquilo ali está cancelado. Certo? Então, você vai lá no cartório e fala assim, eu quero fazer uma procuração aqui para agir perante os órgãos públicos municipais, ou INSS, ou sei lá. Aí o cartório avisa aos órgãos onde está vinculado à procuração que não é para fazer nada mais para aquela pessoa. E se fizer, que no futuro vai ser cancelado. Aí o banco ou seja, qual for o órgão, tem que voltar para ela, assumir a responsabilidade. 4. Prestação de caução provisória por perdas e danos materiais. Isso aqui acontece quando, por exemplo, o cara tá maluco, né? Foi lá e pega a moto da mulher, quebra a moto toda, ou destrói roupas dela, essas coisas, então o juiz pode mandar lá pegar um dinheiro na conta do ofensor, para ressarcir ela, para conseguir comprar roupa para ela, por exemplo. Se isso quer moço, roupa dela. Tá? E o artigo 24, que fala sobre os crimes. O artigo 24 foi o que apareceu lá. Tá? Aí será descumprir decisão judicial dessas medidas protetivas, que é afastamento do lar, colocar a mulher em separação de bens, separação de corpos, por aí vai, é caso de detenção, descumprimento de qualquer das medidas, é caso de detenção. Detenção é o quê? A pessoa não vai presa. Detenção, a pessoa não fica presa. Tá? Detenção tem fiança, detenção não tem tudo. Eu não sei que seja. Estou falando da vida lá que já tem um monte de problema.
Tá? Nesse caso, configura o crime de independente da competência civil ou criminal, se ferir qualquer medida. Isso daqui, havia um problema antes, que era o seguinte: corria o processo lá contra a mulher, da mulher contra o homem. Quando chegava lá na frente, aí falava assim: não, peraí, isso daí era caso de Maria da Penha, não era caso da justiça comum. Então tinha que ter um juizado especial. Como não tinha um juizado especial, a comarca que não tem juizado especial, o responsável é o juizado criminal. Mas foi feito tudo no civil. Então anula o processo, aí cancela o processo. Foi um andamento danado. Aí, por causa do princípio da eficiência, né, e outros correlatos aí do processo penal, teve uma decisão que mandou incluir esse inciso, dizendo assim: ó, não importa qual é a competência. Entrou num lugar, entrou no outro, se no final verificar que a competência está errada, passa para a competência certa e o processo continua no mesmo. O que a gente viu ontem, por exemplo, com direito administrativo, a competência ela pode ser o quê? Convalidada, certo? Nesse caso aqui, a competência também pode ser convalidada, violência contra o doente. Entrei na comarca errada, você pode convalidar, manda para a comarca certa, ou fora correto. Entrei no juizado errado, manda para o juizado certo e continua na vida. Tá? Parágrafo 2º. Nos casos de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. A fiança aqui é uma exceção.